bem-vindos à nossa segunda aula desse terceiro módulo do curso de iniciação à flauta transversal. Nessa aula a gente vai trabalhar principalmente a articulação na flauta, certo? E a mudança de registro com mais detalhes e exercícios. São dois assuntos muito importantes no tocar da flauta transversal, tá bom? Primeiro sobre articulação, certo? Articular na flauta é exatamente o que você faz entre duas notas, certo? Ah, professor, como é que é isso? Por exemplo, a sua mão, certo? Ela tem várias articulações. Ó. Vamos pegar aqui seu dedo. Entre esse osso e esse osso, tem essa articulação aqui, ó, certo? Ele se move, a gente tem essa articulação aqui, a gente tem essa articulação. São várias articulações, certo? E perceba que é sempre o que está entre duas coisas. Entre dois ossos, entre não sei o quê. Então, trazendo isso para a flauta, é exatamente o que a gente faz entre duas notas, certo? Mas não exatamente, não é na mão, né? É o que a gente faz aqui, na entoação. A gente pode fazer várias coisas entre duas notas. Vou pegar a nota Sol e a nota Lá. Observe bem. Nesse caso, o que eu fiz? Eu liguei as notas, certo? Eu toquei a nota Sol e com a mesma coluna de ar, com o mesmo fluxo de ar, eu simplesmente mexi meu dedo e depois saiu Lá. Esse fenômeno a gente chama de ligadura, certo? O que a gente fez entre as notas? A gente preencheu com ar. De certo modo, a ligadura ela também é uma forma de articular as notas, porque a gente articulou através da permanência do ar, certo? Mas quando a gente fala de articulação, quase sempre a gente está falando de como a gente separa as notas, certo? Por mais que a ligadura, de um ponto de vista teórico, ela também seja um tipo de articulação. Mas vamos ficar nesse mais senso comum, né? Mais um consenso. Quando a gente fala de articulação, é exatamente a maneira que a gente separa as notas. Ah, professor, e como é que é isso? A gente pode separar as notas, pode separar a mesma nota. Por exemplo, vou tocar a nota Sol. Agora eu vou pegar esse Sol e vou fazer pequenos cortes no fluxo de ar. É complexo dizer isso, né? Mas imagine uma torneira. Você tem uma torneira na sua casa e o fluxo de água está corrente, né? Contínuo. Fluxo de água contínuo. Aí você pega e passa o dedo assim, ó. Você faz pequenos cortes, certo? No fluxo, só que ele não é interrompido. Mesma coisa aqui. A gente tem um fluxo de ar, a gente mantém ele constante e a gente vai fazer pequenos cortes com a língua. Por exemplo, assim, ó. Eu sei que você não está vendo dentro da minha boca, mas você está ouvindo, né? O fluxo de ar é contínuo e eu vou cortando. Outra forma de você visualizar seria assim, ó. Agora você está vendo, né? Minha mão, ele interrompe o fluxo toda vez que ele passa aqui, né? Só que a gente faz isso dentro da boca, com a língua. Como é que a gente faz isso? A gente fala tá, ou então tô. Eu gosto muito de tô. Tô, tô, tô. Quando a gente fala tô, a nossa língua, ela vai logo aqui acima dos dentes, essa parte aqui. E como o ar ele está passando aqui, e quando a língua vai lá, ela interrompe o ar e depois ela volta de novo. Então, é uma interrupção bem rápida, só que a energia de passar o ar ela ainda continua. E vai acontecer isso. Certo? E o fluxo continua. De novo, nota Sol. Fala tô, 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 tô. A mesma coisa, certo? Eu não fiz tô, tô, tô. Essa articulação, quando a gente corta o fluxo de ar, sem interromper o fluxo, certo? É a articulação mais simples. Não é nem mais simples, mas é a articulação simplesmente separando as notas. Eu chamo isso de détaché, certo? É uma palavra que vem do francês, que é simplesmente separar. Eu simplesmente articulei as notas. Agora, quando eu interrompo o fluxo de ar, a gente tem o staccato, certo? O staccato lento, né? O staccato, quando é rápido, aí você tem que
já é um pouquinho mais avançado de trabalhar isso, que a gente vai trabalhar em altas velocidades, por exemplo, assim, ó. Aí isso aqui já tem outra lógica, certo? Como aqui é um curso básico, a gente não vai falar sobre staccato duplo, staccato rápidos, não é isso que a gente vai ver aqui. Então, o que acontece? A articulação staccato é quando a gente interrompe o fluxo de ar. Por exemplo, a articulação détaché é assim, ó. Tô, 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 tô. Essa articulação détaché. Na flauta seria? O fluxo é contínuo, ele continua. A articulação staccato é quando você interrompe o fluxo de ar. Você faz tô, 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 tô. Professor, como é que eu interrompo? É com essa musculatura aqui, ó. A gente faz tô. Isso daqui, ele é como se você fechasse a torneira lá embaixo e não na boca. Você não tem que fechar com a boca e nem com a língua. Tem gente que termina a flauta com a língua. Não, na flauta transversal a gente não deve fazer assim, tá bom? A articulação staccato. Tô, 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 tô. Na flauta. Bem diferente da articulação détaché, né? Ó. Staccato. Então, a articulação détaché, a gente tem um fluxo contínuo. Na articulação staccato, a gente interrompe o fluxo com essa musculatura aqui, torácica abdominal. Ela para o fluxo de ar. Isso tem um limite. A gente não consegue fazer tão rápido, por exemplo. O que eu fiz agora? Deixei o fluxo contínuo. Então, a gente vai praticar essa articulação, você pode praticar na sinfonia, pensando nisso. Tentando pensar no que você faz com a língua. Certo? Tu, to, 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 to. A mesma música que a gente já tocou na aula anterior, você pode refazer essa música, mas pensando mais agora no que você faz com a sua língua. Deixando o fluxo de ar contínuo. Nesse tipo de música, eu queria que você fizesse uma articulação mais détaché e não staccato. Se fosse staccato, seria assim, ó. Agora a articulação mais détaché. Percebe que é bem diferente? Tá bom? Então pratique na nona sinfonia várias vezes e vai experimentando tanto a articulação staccato como a articulação détaché. Então, você viu que tem essas possibilidades, né? A gente pode fazer staccato, détaché, poderia até fazer também ligado se quisesse. Agora vamos fazer o exercício de staccato, que eu separei para vocês. Como é que é esse exercício? Ele tem colcheias, 4 colcheias, certo? A gente já viu que é colcheia, né? Aquele ritmo que tem uma parte embaixo e uma parte em cima. Como tem 4, então vai ser em 2 pulsos. Fica lá, 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 lá. Depois tem um si. E depois uma pausa. De novo, ó. Lá, 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 si. E uma pausa. Isso é o primeiro compasso. O segundo compasso. Dó, 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 si. Lá, 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 sol. Lá, sol, lá, si, lá. Lá, 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 si. A gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto compasso. Certo? Agora, na segunda linha, a gente vai ter o sexto compasso. Fica dó, 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 ré. Ré, 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 dó. Lá, sol, fá, sol, lá. Eu escrevi assim, ó, exercício de staccato, certo? Articulação staccato. Mas a gente pode fazer também a articulação détaché, certo? Eu vou fazer das duas formas para você ver como é. Vamos pegar aqui, você pode pegar cada compasso isoladamente, não precisa nem fazer assim como se fosse uma música inteira. Você pode também treinar cada um separado e depois, se quiser, fazer como se fosse um exercício completo. Por exemplo, primeiro compasso a gente tem lá, 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 si. Vou fazer como staccato, separando e interrompendo o fluxo de ar. Ó. De novo. Eu
paro, né? Pá, pá, pá. Agora eu vou fazer como se fosse o detachê. Tá, 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 ti. Sem interromper. 3, 4. Percebe que é bem diferente ao staccato? Detachê. Agora o segundo compasso. A gente tem dó, 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 si. 3, 4. Fiz staccato, certo? Agora detachê. Importante também falar que a gente pode usar T, mas também pode usar D. O D ele é um pouco menos, a gente chama de explosivo, certo? Mas explosiva no ponto de vista da fonologia. Vamos dizer assim, é um pouco menos forte, é um pouquinho mais fraco o D. D, quando eu falo T, você vê que tem muito A, T. O D tem um pouco menos, ó, D, certo? Então, quando é detachê, que não é o staccato, né? Exatamente, o staccato, certo? Você pode usar o D também. D, 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 D. E quando for staccato, use mais um T. T, 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 T. Vamos ao terceiro compasso. É Lá e Sol, certo? Lá em coxias e o Sol em semínimo. 3, 4. Isso. Agora o terceiro compasso, tentando fazer um detachê, usando D. 3, 4. Dá para fazer também o detachê usando um T, certo? Seria assim. 3, 4. Quarto compasso. 3, 4. Com o detachê. Certo? Quinto compasso. Vou fazer agora todos estacados, tá bom? Sexto compasso. 3, 4. Sétimo compasso. 3, 4. E o oitavo compasso. 3, 4. Ok? A gente não fez uma leitura de nota com detalhes, sei que você já está fera na leitura, mas eu vou fazer uma vezinha. Então a gente tem Lá, 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 si, dó, 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 si. Terceiro compasso, lá, 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 sol. O quarto, lá, sol, lá, si, lá. O quinto, lá, 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 si. O sexto, dó, 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 ré. O sétimo, ré, 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 dó. E o oitavo, lá, sol, fá, sol, lá. Vamos tocar tudo agora, fazendo tudo estacado, certo? Bem estacado, separando o fluxo de ar. 1, 2, 3 e. Isso, muito bem. Agora, vamos fazer um exercício com ligadura, certo? A ligadura é um pouco mais simples, é só você não articular com a língua, certo? Você deixa o ar. Você não faz nada com a língua aqui, você sobra, mantém o fluxo de ar e só mexe o dedo. Que nem eu fiz no Lá Sol, né? Você só observa que só porque tem ligadura não quer dizer que todas as notas vão ser ligadura, certo? A gente pode fazer, por exemplo, nesse exercício aqui, a gente tem Lá, Si, tem uma ligadura. Já o Dó não tem ligadura, do Si para o Dó não tem. Então é Lá, Si, depois Dó, Si, né? Então, eu vou tocar só o primeiro e o segundo compasso, observe bem isso que eu estou querendo falar. Ó. Veja aí o som. 3, 4.
acontece? Do Lá pro Si, eu não uso língua. Só na hora de começar o Lá, né? Tó. Só que no Dó eu já uso língua. Tó. Entendeu a diferença? Então, observe as notas que são ligadas e as que não são ligadas. Vamos fazer uma leitura primeiro do ritmo e da digitação, tá bom? Vamos lá. 3, 4. Lá, Si. Segundo compasso, Dó, Si. Terceiro, Lá, Sol. Lá, Lá, Lá. Até o quarto, né? Agora vamos ver o quinto, sexto, sétimo e oitavo. 3, o quinto, 3, 4. Sol, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Lá. Ok? Vamos lá. Agora vamos tocar do primeiro ao quarto compasso, certo? Comigo? 1, 2, 3, 4. Agora do quinto ao oitavo compasso. Começa a nota Sol, né? Toca o Sol. Vamos lá. 3, 4. Então é isso. Agora vamos tocar a música inteira. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso. Observe bem que do Sol para o Ré, a digitação não é tão fácil, né? Sol, Ré. Mas, de qualquer forma, o Sol e Ré são bem próximos, né? Porque o Sol tem muito dedo, então já ajuda, né? Se fosse Dó, Ré, seria um pouco mais difícil. Então, tá bom? Quando fazer esse exercício, observe bem isso daí, tente fazer bem preciso. Agora vamos para a nossa segunda parte, certo? Que a gente vai trabalhar mudança de registro. Eu preparei para vocês alguns exercícios e vocês podem estar praticando junto comigo. Então vamos lá. Primeiro exercício de mudança de registro, a gente vai trabalhar com a nota Sol. Ok? Nota Sol. Lembra bem que eu falei no segundo módulo, no finalzinho, que a gente, para mudar de registro, tem que manter o fluxo de ar contínuo, certo? O A você mantém. E o seu lábio, o lábio inferior, ele vai para frente, modificando o ângulo, certo? O A está batendo, imagine que isso aqui é o bocal da flauta, assim. O A está batendo mais ou menos aqui, ó. Quando você bota o lábio inferior para frente, ele sobe um pouquinho o ângulo. Com isso, a gente muda de registro, ou muda de oitava. Certo? Treine várias vezes esse exercício, sem a flauta, só com o bocal, sem o corpo, né? E quando você estiver conseguindo bem, você tenta fazer com a flauta, certo? Volta um pouquinho, dá uma olhada nessa aula. Uma dica que eu dou a vocês, algumas pessoas acham mais fácil colocar mais ar, né? Só que isso cria uma turbulência, né? Se a gente pensar no ponto de vista do fluxo de ar, por exemplo, eu faço assim, ó. Você vê que cria uma turbulência, né? Você pode até fazer algumas vezes assim, só para você sentir o agudo, pelo menos você perceber um pouquinho como é que é a sensação de tocar o agudo. Mas depois tente fazer usando só o lábio. Uma coisa importante a se falar é, quando a gente faz do grave para o agudo, o nosso lábio vai em uma quantidade. Quando a gente vai voltar, não é igual, é um pouco mais. Por exemplo, se o meu lábio mexe desse tanto, para voltar, ele não volta desse tanto, ele volta
um pouco mais, certo? Isso é um fenômeno que acontece, alguns chamam de esterese, é uma coisa bem complicada de explicar, certo? Na flauta, é questão física, né? Vamos praticar, então. O que a gente tem de notas aí é bem simples, a gente tem sol grave, sol agudo, sol grave, sol agudo, depois sol agudo, sol grave, sol agudo, sol grave. É bem simples, na realidade. É mais uma questão de praticar mesmo. A leitura é bem fácil. São notas de 2 tempos, né? Vamos tentar fazer no tempo. Vamos fazer um tempo lento, mas vamos tentar seguir o tempo. Vamos lá? 3, 4. Eu não coloquei para vocês ligadura, mas vocês podem fazer ligado, certo? Não precisa fazer articulando, usando T. Pode fazer só mexendo o lábio mesmo, ligado, totalmente ligado. Todos esses exercícios, tá bom? Podem fazer ligados. Mas, quando for o 4º exercício, que vai ter nota repetida, aí você articula. A regra sempre é essa. Se tem nota repetida, você articula. Se tem nota separada, você pode ligar, certo? Você pode ligar. Mais uma vez. 3, 4. Ok? Agora o segundo exercício. Com a nota Lá, certo? De mudança de registro ainda. Mesma coisa, só mudou a nota. Faça uma vezinha sem se preocupar com o ritmo. Começando agora do lado de cima, do agudo. Ok? Faça várias vezes sem preocupar com o ritmo. Agora a gente vai fazer exercício tentando seguir o ritmo. O mais preciso que você conseguir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se você quiser separar, você pode separar. Por exemplo, o compasso 1 e 2 e o compasso 3 e 4. Não interessa tanto se você está tocando do início ao fim, sem parar. Não é isso. Mas tente fazer. Vamos fazer uma vez, para você ver como é que fica. Vou fazer o compasso 1 e 2, a gente respira. Depois faz o compasso 3 e 4. Vamos lá. 3, 4. Respira. 3. Tá bom? Agora, o terceiro exercício com a nota Fá. A gente vai fazer Fá grave e Fá agudo, mudando de registro. Vamos fazer o compasso 1 e 2, depois o compasso 3 e 4. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Três e... Se você achar mais fácil fazer sem a ligadura, faça, certo? Agora a ligadura é muito bom para você perceber o lábio se mexendo para frente e para trás. Observe bem. Ok? Agora o nosso desafio, exercício número 4, que a gente vai trabalhar repetições da nota aguda, certo? E vai ter articulação também. Então, ficar sol, né? Gente, sol, 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 sol. Respira. Fá, fá, sol, fá. Certo? É um pouquinho mais complexo, né? Que a gente vai misturar algumas coisas, mas vamos tentar, né? Que é muito importante para você dominar essa questão da mudança de registro. Vamos lá.
Vamos fazer de 2 em 2 compassos. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8. Vamos lá. 3, 4. Eu fiz com todas as notas separadas, né, articuladas. Agora eu vou ligar o primeiro sol e depois vou articular só os dois últimos. 3, 4. Agora o compasso 3 e 4, que é a nota Fá e também tem a nota Sol, né? 3, 4. Compasso 3 e 4 a gente tem Fá grave, Fá agudo, Sol e depois Fá. Digitação. Fá, Fá, Sol, Fá. Tá bom? Mais uma vez o compasso 3 e 4. 3 e. No compasso 5 e 6 a gente tem as notas Sol de 2 tempos, Sol agudo de 2 tempos, depois a gente tem Lá de 2 tempos e Sol de 1 tempo e depois uma pausa, certo? Então, Sol, Sol, Lá, Sol e pausa. Vamos fazer agora? 3, 4. Mais uma vez, um pouquinho mais lento. 3, 4. Isso, agora o compasso 7 e 8. A gente tem a nota Lá, depois a nota Lá agudo, que é a mesma posição, né? Depois a gente tem Sol agudo e Fá agudo, ok? Vamos lá. E os ritmos, a nota de 2 tempos, né? E de 1 tempo. 3, 4. Mais uma vez, agora ligando a oitava. 3, 4. Então, esses foram os exercícios de mudança de registro e exercício de articulação, certo? A nossa segunda aula vai ficar por aqui. Espero que você pratique bastante esses exercícios, porque são muito importantes, tanto a articulação na flauta, quanto a questão da mudança de registro, porque é a partir daí que a gente vai conseguir tocar as notas agudas. Eu preparei esse exercício porque eu acho que é muito importante que vocês treinem isso daí com detalhes, né? As possibilidades, né, de mudança. Claro que tem muitas ainda, mas com isso daí já dá para você desbravar a segunda oitava da flauta. Então, um abraço e a gente se vê na próxima aula.